Boa noite, família da fé. Muito bom estar aqui mais uma vez. Antes da gente começar, o PG é algo maravilhoso. O PG acontece toda quarta-feira online, tá? Tem o link lá na rede social da igreja. Você vai entrar quarta-feira, 8h30 da noite, vai ter um PG. A gente fala sobre assuntos que geralmente são ministrados no domingo pela manhã aqui, tá? Mas é um ambiente bem mais descontraído do que você estar sentado aqui na igreja e poder ouvir somente a mensagem. No PG você interage, você fala e você participa e cresce em graça e em conhecimento. Mas a ideia hoje não é falar do PG, porque eu não podia perder a oportunidade. O pastor levantou, tive que cortar aqui, Então não tem jeito. Mas hoje nós vamos falar sobre generosidade, que a generosidade ela começa no coração. Eu fiz uma série no ano passado, em junho do ano passado, sobre esse tema. E se você estava aqui no ano passado, em junho, fique tranquilo, não tem nada igual do que eu vou falar aqui do ano passado. Apesar do título ser o mesmo do ano passado, mas eu busquei completamente modificar aquilo que eu já tinha trago aqui para você. Não vai ser em 3, 5, 10 domingos que a gente consegue fazer algo na sua vida, mas o Espírito Santo de Deus, em 30 minutos, ele faz uma revolução e você se torna uma nova pessoa. Levantando essa bola de novo, eu vou falar mais uma vez. O pastor falou do CRAU, falou de tudo. Ontem tivemos aqui a formatura do CRAU, a formatura do Homem ao Máximo, e assim, Deus fez algo extraordinário. Eu não vou te falar o que aconteceu. Quem estava aqui vai entender. Só vou falar um nome para você: Ricardo. Ricardo foi uma pessoa que nos encheu com seu depoimento, A Sabrina contou a história dele. Se você quiser saber o que aconteceu com o Ricardo, você que é homem, venha na sexta-feira, pergunte ao André, pergunte a mim, que a gente vai te explicar. Ou melhor ainda, pergunte ao Ricardo. Fala: Ricardo, eu ouvi falar de você, o que estão falando aí? Que o Ricardo vai te explicar. Mas isso não está fora do nosso assunto, tá? É a generosidade. Generosidade do André, generosidade minha, generosidade de qualquer ministro aqui dessa casa, que faz, as professoras do NV Kids, tudo por amor, tudo de um ato de generosidade. Vivemos num mundo tão corrido, onde o tempo é dinheiro. Time is money, já deve ter ouvido falar aí, mas quando você doa o seu tempo, você está doando um ato generoso, e principalmente dentro da casa do Senhor. As crianças são abençoadas, os alunos são abençoados, mas você vai entender hoje que quem é mais abençoado é quem está sendo generoso. Essa é a expectativa de hoje, isso é o que eu espero que você saia daqui entendendo. Quem veio hoje com a expectativa de receber algo da parte de Deus? Amém. Guarde essa expectativa para você, e eu vou te dizer, a minha ideia é que essa expectativa acabe quando você saia daqui, porque você vai sair não com a expectativa de receber, mas você vai agora começar a doar, a ser generoso daquilo que Deus falou para você. Esquece o que eu vou falar. Gabriel está aqui, não vai falar nada de mim, mas que o Espírito Santo de Deus ele venha completar na sua vida o que é generosidade. E eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios 9, não vou me alongar mais, vamos iniciar. 9, versículos 5, 6 e 7. Eu não preparei nenhuma tela, Fabinho, então, mas se não tiver como projetar, não tem problema. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 5, 6 e 7, vai ser a base para o nosso estudo de hoje, vai ser a base daquilo que Deus ele colocou no meu coração. E eu espero que você preste bem atenção no que você está lendo. Eu vou ler a versão que está ali para a gente acompanhar. Sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura.
cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou com constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Pai, no nome de Jesus, nos colocamos à disposição, Senhor, para a partir desse momento enchermos do Teu amor, enchermos, Senhor, da Tua palavra, nos enchermos, Senhor, daquilo que Tu tem revelado para cada um de nós. Mas, Pai, eu peço que Tu venha nos preparar para sermos uma potência de generosidade na nossa geração. Pai, eu quero que Tu venha nos preparar de uma forma com que as pessoas sintam a diferença de como somos generosos no nosso dia a dia. Aquele, ó Pai, que porventura talvez fosse ou tivesse um pouco de viés de avareza, esse não será mais reconhecido, Pai, porque a generosidade abundará no seu coração, em nome de Jesus, amém. Então nós vamos falar sobre a generosidade. E a primeira pergunta: o que isso tem a ver com o lado financeiro? O que isso tem a ver com a minha vida financeira descontrolada? Porque você está pensando que a generosidade é o quanto você pode dar. A generosidade, por que eu tenho que ser generoso? Por que a generosidade ela está presente no nosso dia a dia? A primeira razão de Deus esperar generosidade de nós é porque Ele é generoso. Essa é a primeira razão que Deus espera uma generosidade no nosso dia a dia. E eu vou te explicar que a sua atitude, a minha atitude, ela vai revelar quem Deus é para nós. Eu já vou te dar um panorama do que vamos falar hoje. Eu vou te falar que a minha atitude e a sua atitude, que resultado que traz para a nossa vida. Então perceba que a generosidade ela é muito importante para o nosso controle financeiro. A generosidade ela está completamente definida sobre a qualidade de quem ama dar. A pessoa generosa quer ajudar outras pessoas com seu dinheiro, com seu recurso, com seu tempo e com seus talentos. Ser generoso é ajudar quem está necessitado, se preocupando com a pessoa. Eu tenho que ajudar, tenho que ser generoso em ajudar, me preocupando, porque eu amo essa pessoa. Eu não tenho que ser generoso esperando algo em troca, esperando que algo venha dentro de mim. Às vezes aí é que está o principal ponto de partida da generosidade. Eu vou te dar um exemplo para você raciocinar junto comigo. Quando você ama alguém e você é capaz de fazer algo por essa pessoa, mesmo que essa pessoa fale para você que não precisa, o que a gente costuma fazer? A gente insiste, a gente faz, e a gente faz por prazer, não por esperar o que ela vai me trazer de volta. E às vezes a gente, quando fala da palavra de Deus, a gente pensa que a generosidade ela significa eu tenho que dar para receber, quando na verdade é ao contrário, eu recebo porque eu dou. Você vai ficar mais claro esse pensamento para você. Então eu tenho que, e esse é o tema da mensagem, que ela começa no coração. Quando eu falo de coração, eu falo de sentimento, eu falo ali de você ser motivado a ser generoso, em primeiro lugar, porque Deus ele espera de nós que sejamos generosos. E a gente acabou de ler em 2 Coríntios 9, do 6 ao 7, fala que Deus ama quem dá com alegria. E eu nunca vi ninguém dar algo com alegria sem que isso venha do seu coração. Eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhos, e eu, quando vou presenteá-los, ontem, eu vou contar para vocês, ontem Bernardo quis uma bicicleta. Bernardo já teve 2 bicicletas. As 2 bicicletas que Bernardo já teve, ele nunca se preocupou em andar na bicicleta, nem de subir na bicicleta. E ontem ele falou: pai, você compra uma bicicleta para mim? E a Andresa até olhando assim para mim, falando: vamos comprar uma bicicleta para o Bernardo. Bernardo nunca pediu, a gente que sempre quis dar a bicicleta para ele. E eu poderia pensar: mais uma bicicleta que vai gastar dinheiro e não vai andar na bicicleta. Ou então ele vai cair, ele vai se machucar, eu vou ter que ficar ali com ele, segurando, ajudando. E sabe o que acontece?
quando o Bernardo pegou a bicicleta que ele ganhou ontem, ele pisou naquela bicicleta, ele quase caiu, mas daqui a pouco, quando eu olhei o Bernardo andando, todo em zigue-zague ali, nervoso, preocupado, mas conseguiu andar na bicicleta dele. E aquilo foi algo de muita alegria para mim e para a Andresa. Foi algo que a gente conseguiu identificar assim, olha, quando ele quer, ele faz. E assim somos nós. Quando eu quero, eu busco, eu vou lá e eu faço. Então, se você está pensando que o que isso tem a ver com quem ama dar com alegria, porque eu dei a bicicleta para o Bernardo com alegria. Eu dei a bicicleta para o Bernardo com o sentimento de que ele gostou, ele escolheu, ele sentou na bicicleta lá na loja, ele falou, quero essa, vamos comprar essa. Eu não medi nenhum esforço para comprar a bicicleta para o Bernardo. Por mais que eu tivesse falado assim, não vou, estou tentando zerar aqui algumas coisas, né? Porque criança, você acaba gastando um pouco mais, é colégio, é curso, estava até conversando com o Renan ontem sobre isso. Mas eu não medi nenhum esforço, porque eu fiz com o coração. Eu dei a bicicleta para o Bernardo. E para mim o que mais foi valioso foi o vídeo que eu tenho aqui no meu celular, dele todo cambaleando, andando na bicicleta dele sozinho. Para mim já valeu muito além do que aquilo que eu dei para proporcionar uma alegria para o Bernardo. E Deus, quando Ele fala sobre generosidade, ela está no coração e ela precisa começar no coração, é que Ele fala que Ele ama quem dá com alegria, porque não quer que eu simplesmente pegue do meu bolso alguma nota, alguma coisa, alguma semente, e eu faça sem a alegria de poder contribuir na casa do Senhor, ou em qualquer obra, qualquer coisa que você faça. Falamos aqui sobre projetos sociais. Isso não é obrigação da igreja de fazer. Mas sabe por que a igreja faz? Eu não vou generalizar a igreja. Sabe por que a Nova Vida de Bangu faz? Porque tudo que é feito aqui nessa casa é feito com generosidade e com alegria no coração. É muito mais vantagem você falar assim, eu não sei quanto gastou na New Life, mas com certeza foram muitos R$1.000 ali investidos. Mas nada disso que eu e você contribuímos com a New Life, nada disso é mais importante do que está acontecendo lá agora, um culto na New Life, do que está acontecendo de adolescentes buscando sede de conhecimento de Deus e não tem aonde encontrar, não tem aonde buscar, não tem aonde achar. Se você tem algum adolescente na sua casa, se você conhece alguém na rua, você vai ver que está muito desafiador um adolescente ter sede de Deus, ter vontade de estar na casa de Deus. Até porque eu e você já fomos adolescentes um dia. Então, quando você faz algo com generosidade, Deus, Ele se encarrega de fazer a parte dele. E eu tenho 35 anos de idade, eu nunca vi Deus deixar de fazer a parte dele. Nunca. E com generosidade você vai guiando e você vai levando o seu dia a dia. E a intenção que você faz essa oferta ou essa generosidade, eu costumo dizer que a generosidade é o amor colocado em prática. Então, se você não tem amor, você não consegue ter generosidade. Primeiro ponto que você precisa entender. Gabriel, você está falando de amor, de generosidade. Em minha vida financeira, eu vim aqui para ouvir você falar de vida financeira. Nenhuma árvore nasce sem a terra estar preparada primeiro. Eu demorei para entender isso, e quando eu entendi isso, eu queria ter arado e preparado a minha terra muito antes do que eu preparei. Quando você perceber que a semente, ela está sendo lançada há muitos anos na sua vida financeira, e talvez não esteja germinando do jeito que você queria, mas a culpa não é da semente que está sendo lançada. Eu vou ter que te falar isso hoje. A culpa é da terra que não está bem preparada para o crescimento da árvore. Não tem como a semente que vem de Deus ser uma semente que não produz fruto.
Eu não sei de nenhuma pessoa que se colocou com coração de amor e de generosidade e a sua vida financeira esteja ruim. Não conheço. Eu falei aqui na outra vez, na outra série, né? Que nós não podemos ser represa, que nós devemos ser um rio. Entra muita água no rio, mas sai muita água também do rio. E Deus, Ele jamais vai te abençoar. Jamais Deus vai te abençoar. Vai conceder aquilo que você pede para parar em você. Então, se você está travando essa represa, essas bênçãos do Senhor, é só isso que você vai ter. Mas, Gabriel, como que eu alcanço mais? Abre a saída. Abre a saída que a entrada vem. Mas eu tenho medo de abrir, eu tenho medo de como vai ser. A gente vai falar sobre isso hoje. A intenção muda toda a forma como me comporto e me apresento, e as expectativas são diferentes. Eu dei o exemplo aqui, né, de você dar algo para alguém que você ama. Você já pediu informação para alguém na rua e a pessoa te deu informação do lugar errado? É chato, né? Você já pediu informação para alguém na rua e a pessoa fala assim: vai até o final dessa rua, para lá e pergunta lá que lá vão te dizer? Dá uma sensação de má vontade, né? O cara não quis me explicar. Mas ele está te dando a informação, mas não está dando com generosidade. Ele não está te omitindo a informação. Olha, vai até lá, lá é melhor para você ficar sabendo. Mas aquele que dá com generosidade, ele vai falar assim: calma aí, você está indo para lá? Como é que vai? Olha, se você vai de ônibus, eu tenho um ônibus tal que você vai parar e você vai descer lá. Alguém já te deu informação assim? Alguém falar assim: ó, entra aí, eu estou indo para lá, vamos lá, eu te levo. Esses são os dois tipos de você ser generoso e não generoso. Os dois estão dando a informação, só que um está dando com generosidade e o outro não. Está caindo a ficha aí? Está fazendo sentido? Não é simplesmente eu pegar e entender que eu vou fazer uma oferta ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala aqui em 2 Coríntios, que a gente leu, que precisava preparar essa oferta. A oferta, ela já estava alinhada, porque como o próprio texto diz, a igreja de Corinto tinha prometido a oferta. Então por que precisa preparar essa oferta se já sabemos do que vai acontecer? Eu já sei que eu tenho que ofertar, eu já prometi essa oferta. Porque tem algo que precisa ser com generosidade. Então doar, semear, ofertar, não significa que só porque eu estou dando com generosidade. Porque na minha cabeça, a generosidade, isso antes era, o que é a avareza? É a indisponibilidade de dar. Então para mim não existia uma oferta de forma avarenta. Se eu estou dando, é generosa. Então porque o avarento ele não dá. Não. Você precisa fazer o melhor. Quando seu coração está cheio, você dá aquela informação completa para alguém. O coração com que ofertamos, ele faz toda a diferença. E o texto de 2 Coríntios, ele não fala à toa que Deus ama o que dá com alegria. Tem alguma coisa aí Ele ama quem dá com alegria. Não é simplesmente um jogo de palavra que está ali. É o sentimento de alegria. E o pastor fez aqui agora na hora da oferta algo que eu acho sensacional quando ele faz isso. Pega o seu envelope vazio, levante-se, vai ser a última vez que você vai colocar. Se você não tiver vergonha, manda lá no aplicativo da igreja: pastor, de fato, eu levei meu envelope vazio num dia e nunca mais eu deixei de semear na casa de Deus. Porque eu tenho certeza que inúmeras pessoas já fizeram isso aqui. Compartilhe, seja generoso, compartilhe aquilo que Deus está fazendo na sua vida também, para impactar outras pessoas que ainda estão na dúvida da generosidade. Quando Deus nos chama para andar em generosidade, o que Ele quer é simplesmente um alinhamento de coração.
Deus, Ele é generoso conosco. Deus, Ele é generoso com a nossa família, com a nossa casa. E quando Deus, Ele fala assim, ó, ande em generosidade, Ele só quer alinhar o coração dele com o seu coração. Nada mais do que isso. Não, mas você está falando isso porque você quer que eu seja um ofertante, um dizimista, um contribuinte, porque eu tenho que comprar 1000 números da rifa. Não. Deus, Ele só quer alinhar o seu coração com o dele, só isso. Não se preocupa. Se não fosse assim, aquela viúva, quando foi levar a oferta de poucos, vamos trazer para a realidade, né? Poucos centavos, fosse ali coisa pequena, não seria a melhor oferta que ela poderia dar. Mas por que foi a melhor oferta? Porque foi algo de coração, foi algo de generosidade, foi algo que estava alinhado com o coração de Deus. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Ele quer alinhar o nosso coração com o dele. Você já imaginou que legal ter um coração alinhado com o de Deus em generosidade? Paulo, nesse texto que a gente leu, ele não está dizendo que espera que vocês tenham generosidade esperando um retorno. Paulo, em Filipenses 4,17, ele fala: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. É muito mais sobre aquilo que eu recebo do que aquilo que eu estou contribuindo, do que aquilo que eu estou ofertando, do que aquilo que eu estou praticando. Não adianta você pensar que a vida financeira vai melhorar, vai andar, se eu não for generoso. Eu poderia vir aqui te ensinar um monte de técnica, eu não te falei. Eu sou formado em administração de empresas, eu tenho MBA de gestão financeira, eu tenho certificação de especialista de investimentos, eu atuo na área, sou um profissional de especialista de investimentos. Eu poderia te falar um monte de coisa aqui. Poderia te falar de balanceamento de carteira, poderia te falar qual ação que agora está indo para o lado certo, de qual porcentagem que você precisa botar em renda fixa. Mas de que adianta eu te falar isso tudo, se você não tiver um coração generoso? Porque se você não tem um coração generoso, Paulo está dizendo aqui em Filipenses 4, que a sua conta, tem versão da Bíblia que está exatamente essa palavra, para acrescentar a sua conta. Essa aí está dizendo sobre isso. Não que esteja à procura de oferta, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Quem queria um crédito na sua conta? E quem queria cair um dinheiro na sua conta do nada aí, ó? Atualizar o aplicativo do banco e entrar um dinheirão aí. Amém? Todo mundo queria. Mas o que ele está dizendo ali? Só pode creditar na sua conta quem dá com generosidade. Então, se eu não tenho generosidade, automaticamente eu não tenho como creditar na minha conta. Eu vou viver só pela minha força. E aí que às vezes está a virada de chave, o pulo do gato aí. Por que eu não consigo chegar no final do mês e guardar um dinheiro todo mês? Porque você não está deixando Deus acreditar na sua conta. Você mesmo que está acreditando sozinho na sua conta. Bernardo e Gabriela têm uma conta poupança. Bernardo e Gabriela, eu e a Andresa depositamos na conta deles. Eles também fazem os depósitos deles. Mas se fosse só o que ele tinha para depositar, não teria a quantia que tem hoje. Então ele está sendo ajudado. Eu estou só trazendo um panorama para você entender que não está dando certo porque você não está deixando Deus acreditar na sua conta. Gabriel, como assim? Claro que eu deixo Deus acreditar. Mas Deus, ele fala assim: olha, para que eu acredite, eu preciso de generosidade no seu coração. Lembra que eu falei sobre a represa e o rio? Ele vai encher a sua represa para quê? Para transbordar e causar algum problema ao redor? Agora, o quanto você abrir para sair essa água, ele coloca mais. O quanto você tiver disponível com o coração alegre, Deus, ele completa. Não se trata de colher o que você plantou. Escuta, entende isso aqui. Mas eu estou plantando, é a lei da semeadura. Eu vou plantar
10.000. Eu quero colher 10.000. Então eu vou te contar um segredo que Deus falou na palavra. Deus, ele falou assim: você quer plantar 10.000? Plante 10.000, você vai receber 10.000. Agora, se você plantar de coração, se você plantar com alegria, se você plantar de fato, entendendo que aquilo ali é algo que você está fazendo para alguém, eu te dou muito mais do que 10.000. Mas a sua motivação não pode ser essa. A sua motivação não pode ser essa. Eu não posso, eu vou entrar numa outra seara agora, mas eu não posso ser fiel à minha esposa só na frente dela. Eu não posso ser leal e honesto somente quando tem alguém do meu lado que pode me apontar. Eu não posso ser completamente generoso com segundas intenções. Isso não vai dar certo. Não tente, não vai dar certo. A generosidade, ela está disponível para que você possa colher. Sabe aquela passagem da Bíblia, quando joga lá a rede no mar e não tinha pego peixe nenhum, e daqui a pouco, joga ali de novo. Não, mas eu já joguei. Joga lá, pode jogar. E daqui a pouco começa a puxar a rede, e a rede está tão pesada. Vem me ajudar que eu não estou conseguindo. Vem me ajudar que a rede está rasgando. Vem me ajudar que não estou conseguindo aqui. É assim que funciona, dentro da lógica de Deus. Deus já te deu vários exemplos disso. Deus já te colocou em várias situações dessa. Eu estava brincando com o André na sexta-feira passada, falando assim: André, a gente está ali dando aula. Eu ainda dou aula ali, né, para algumas famílias, que é o esposo e a esposa, mas os filhos acabam não estando. O André dá só para homens. Só que eu falei assim: André, é muito além. A gente está dando aula para famílias. A gente está cuidando de pessoas. E eu não fico perguntando o que está fazendo com as finanças, se está indo bem, se está indo mal, se está preenchendo o livro, se está fazendo exercício, se não está. Não. Eu não fico controlando a vida de ninguém, mas eu estou cuidando de pessoas que estão ali na nossa sexta-feira. Já fiz muito comercial, né? Deus, ele é generoso, e a gente sabe disso. Em Efésios 5, versículo 1 fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se eu tenho um Deus generoso, e eu sei que ele é generoso, e Efésios fala que eu tenho que ser imitador dele, eu tenho que ser generoso também. Não tem para onde correr. Eu tô botando alguns textos bíblicos aqui, não para acusar alguém de não ser generoso. Me entenda bem, a intenção não é essa. A intenção é que você saia daqui com o pensamento assim: olha, eu vim com o pensamento de receber, e eu recebi tanto, além do que eu imaginava que cabia dentro de mim, que agora eu tenho que doar, agora eu tenho que transbordar. E se não tiver generosidade, não adianta, que não consegue. Eu poderia dar diversos exemplos de generosidade aqui dentro da palavra de Deus, mas eu acredito que você já entendeu que sem generosidade eu não prospero financeiramente. Se você saiu de casa hoje pensando assim: o Gabriel vai falar sobre finanças, o Gabriel vai me ensinar como ganhar mais, como gastar menos. Deus está te ensinando com a generosidade que você precisa ter. Se eu tenho que ser imitador de Deus, como Efésios está dizendo, a minha oferta, ela precisa ser com generosidade no coração. Porque as nossas ofertas comunicam o que está dentro do meu coração. Entenda bem, aquilo que você faz é importante de ofertar. Como o pastor sempre fala aqui, o dinheiro está no seu bolso. O dinheiro, fala para o seu amigo aí do lado, o dinheiro está no seu bolso. A gente escuta isso aqui, né? Mas é verdade. Mas Deus, ele não está preocupado com a quantidade que vai sair do teu bolso, porque a obra dele nunca vai parar.
Os projetos nunca vão ser frustrados. Os sonhos nunca deixarão de existir. Eu já falei isso aqui uma vez, há muitos anos atrás, lá por volta de 2012, eu já escutava o pastor falar com emoção da New Life. Eu não era daqui, eu não pensava que um dia iria ser membro daqui. Eu vim com um relacionamento profissional. Eu era o gerente da conta da igreja. E o pastor já falava sobre a New Life. E eu falei aqui da outra vez e vou falar de novo. Não sei se o sonho continua o mesmo, mas ele queria fazer uma passarela igual do West Shopping daqui para lá. Eu lembro muito bem disso. Então o sonho de Deus, ele não vai morrer. Claro que aquilo que está no seu coração, aquela oferta que você faz, ela reflete aquilo que está dentro de você. Você tem o poder de acelerar ou de retardar o retorno que vai ter na sua vida. Porque a obra de Deus vai continuar. Se tiver um culto, um mês inteiro, que ninguém contribua nada, nem R$1 de oferta, nem R$1 de dízimo, nada, zero, a conta não vai deixar de ser paga, a igreja não vai deixar de abrir, o ar-condicionado não vai deixar de estar ligado, porque Deus, ele não está preocupado com a quantia que você traz, mas com o seu coração, daquilo que ele pode proporcionar dentro de você. Existe um livro chamado, que o corpo fala. Então tem algumas técnicas que você consegue ver se a pessoa está falando a verdade, a mentira, se ela está desconfortável, só com aquilo que o corpo transmite. E assim é a nossa oferta. Ela transmite. Não para quem está aqui recebendo, não para a contabilidade final, mas para Deus. Ele sabe se o coração está completamente generoso ou avarento. Em 1 João 3,16, 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É algo muito além de ofertar. É um estilo de vida ser generoso. E lembra que eu falei? É alinhar o coração com o coração de Deus. Automaticamente o estilo de vida de Deus é ser generoso com você. E Ele quer encher os teus celeiros. Deus, Ele é o Deus que pode transformar a real situação que você acha que não tem mais jeito. Mas eu costumo falar isso todas as turmas do CRAU. Eu não posso pegar 10 mil reais. 10 mil não, eu não posso pegar 100 reais e dar na mão da Gabriela, da minha filha. Que ela vai gastar o dinheiro todo no mesmo dia. Mas eu posso dar 1.000 reais na mão do Bernardo, que o Bernardo vai guardar esse dinheiro. Então eu preciso saber o que eu faço, a quantidade que eu faço, como que eu faço, através do relacionamento que eu tenho com os meus filhos. Eu não estou falando mal de um e nem bem de outro. Estou dizendo a realidade dos fatos. O Bernardo já foi assim. Hoje não é mais. A Gabriela, quando crescer, vai ficar assim. Assim espero. Mas o relacionamento que Deus tem conosco, ou seja, aquilo que você faz, aquilo que comunica no seu coração, a sua atitude, ela determina a revelação de Deus para a sua própria vida. Se eu chegasse em casa, vou parar de falar do Bernardo que ele não gosta muito. Se eu chegasse em casa com algum problema, alguma coisa que eu irritasse meu pai, eu vou dar um exemplo simples. Dificilmente você vai me ver descalço. Dificilmente. Dentro de casa, aonde for, na praia, você vai me ver de chinelo.
Porque se eu tivesse sem chinelo, meu pai me batia. Vai botar o chinelo, garoto. Então, para revelar algo, ou do temperamento do meu pai, dependia daquilo que eu fazia, a minha atitude. Se eu estivesse sem chinelo, eu escutasse o portão abrindo, meu pai chegando do trabalho, primeira coisa, corria para botar o chinelo, para o meu pai não brigar. Mas se eu tivesse de chinelo, ele não brigaria. Então a minha atitude revela a minha relação com Deus. A determinação de saber se aquele Deus é o Deus que supre ou é o Deus que não supre. Deus não pode suprir, claro que pode, Ele quer. Mas vamos para alguns exemplos bíblicos para não ficar muito perdido aí na sua mente. Deus vai se revelar a mim e a você conforme a nossa atitude, tá? Salmos 18, versículo 25 e 26 fala: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reage à altura. Gabriel, como assim? Deus ele não vai agir fiel com o puro, puro com o fiel. Ele vai agir exatamente da mesma forma que você tiver. Mas e o perverso? Deus vai agir perversamente com você? Não, porque ele não é perverso. Mas simplesmente você não vive aquilo que você oferta a Deus. Se eu sou fiel a Deus, a fidelidade de Deus ela vai ser implacável na minha vida. Se eu sou justo com Deus, a sua justiça vai ser implacável na minha vida. E se eu sou perverso, Deus simplesmente não faz nada. É a minha atitude que está gerando isso. Salmos está dizendo sobre isso. Se a gente for seguir o raciocínio que ele trata o puro como puro, fiel como fiel, o justo como justo, ele trata o generoso com generosidade. É a linha de raciocínio. Você não precisa achar que precisa estar escrito isso na Bíblia. Ao generoso, ele se relaciona com generosidade. E para o avarento, ele não faz nada. Porque o avarento ele está prendendo ali na represa. Tá bom, você está cheio, não te dou mais, pode viver. Mas o que eu tenho para te dar é muito maior do que esse pouquinho que você está aprendendo. Libera essa aí, faça um rio que eu vou te encher tremendamente. É isso que Deus está querendo dizer aqui. E eu vou te trazer aqui uma atitude generosa dentro da palavra, que vai te relacionar ao que eu estou te dizendo, e uma atitude avarenta, como que isso reflete o comportamento de Deus. Atitude generosa. Tivemos aqui de manhã falando sobre isso, né? Abraão e Isaac. Deus vai lá e pede Isaac a Abraão. E Abraão vai lá sacrificar Isaac. Está na palavra. E a Bíblia não poupa de alguns detalhes, né? O Senhor fala com Abraão assim: Abraão, sabe o seu filho? Seu único filho? O filho que você ama? Preciso dele. Jesus ele foi bem enfático ali, ó, seu único filho, filho que você ama, para você não ter dúvida da generosidade que você vai ter. Então eu preciso dele. O que Abraão faz? Uma atitude de generosidade. Ele fala: eu vou, eu levo. Já teve uma introdução aqui pela manhã dessa história, eu não vou ficar relatando, mas vamos partir aqui desse princípio. E Abraão vai lá sacrificar Isaac. E a Bíblia fala que na hora que ele vai sacrificar Isaac, o anjo brada a Abraão e fala para ele: não faça isso. O Senhor proveu para si o cordeiro, está lá preso pelo chifre, lá pega lá, resolve. Se a gente for dar continuidade e para fechar o raciocínio de uma atitude generosa de Abraão, que Deus foi generoso com Abraão, que Deus depois faz dele uma grande nação, faz dele um pai de multidão. Abraão chama Deus de Deus provedor, uma atitude generosa de Abraão.
Depois no livro de João vai completar isso, né? Jesus já na terra fala que lá na época Abraão viveu o dia do Senhor, viveu o dia de Jesus ali. Deus quando dá o seu único filho, só que Abraão lá, o anjo bradou para ele não matar, mas que a correlação da história de generosidade, que ele deu o seu único filho, ele foi generoso ao extremo com a nossa vida, para que não precisasse ninguém morrer no lugar do Cordeiro que foi Jesus. É para confirmar que a generosidade que você tem para com Deus revela a generosidade de Deus na sua vida. Não teria nenhum problema de Deus pedir Isaac para Abraão. Por mais que a sua cabeça esteja entrando em paranoia aí, não tem nenhum problema nisso. Deus foi lá e fez com que a atitude generosa de Abraão revelasse a generosidade grandiosa de Deus de transformar Abraão a ponto de falar: olha as estrelas do céu e você não pode contar. Mas ao mesmo tempo a gente vê que uma revelação de uma atitude avarenta em Marcos capítulo 8 versículo 1. Eu vou até ler esse texto para que você entenda como que funciona isso que eu estou querendo te dizer. Vai colocar ali melhor. Marcos 8 versículo 1. Naqueles dias, uma grande multidão novamente se ajuntou, e não tendo as pessoas com que se alimentar, chamou Jesus os discípulos e lhes compartilhou. Quem Jesus chamou? Os discípulos. Tenho compaixão dessa multidão, já se passaram 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os enviar de volta às suas casas em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram: onde neste lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? A gente está em Marcos 8. Se você tem a Bíblia de papel aí, tem algumas que tem ali em cima a ideia, né, do texto. Mas em Marcos 5, Jesus já multiplicou pão e peixe para alimentar a multidão. Em Marcos 8 é a segunda multiplicação dos pães. Então teve 2. Quem estava com Jesus na primeira multiplicação? Os discípulos. Como que agora os discípulos falam assim: onde neste lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Trocando para a realidade de hoje, como que eu saio dessa vida financeira que eu me encontro hoje? Acredito que o mínimo que Jesus esperava ali era que os discípulos falariam assim: vai acontecer de novo a multiplicação. Quem já viveu um milagre de Deus, se passar por uma outra situação muito parecida, fica mais tranquilo, porque você já viu isso acontecer uma vez. Você já viu Deus suprir a sua necessidade uma vez. Então quando tem outra necessidade, teoricamente... Mas eu não quero trazer para você simplesmente isso, essa dúvida. Se a gente for pular para o versículo, acho que é 15... ele segue ali falando do seguinte, tá? Pode deixar aí no 15. Jesus pega ali e fala assim, quantos pães tem? 7 pães, beleza. São 4.000 pessoas, vamos fazer aqui, vai distribuindo aí os seus pães, alimenta todo mundo vai embora. Estavam 3 dias em jejum, alimenta todo mundo vai embora, beleza. Volta-se para o barco. Eles voltaram para o barco. E Jesus passou a recomendar a eles: cuidado, guardai-vos do que antes do 15, desculpa família, deixa eu botar aqui. Acho que vai ficar mais fácil para eu te falar o número. Tá vendo? Eu não passei ali, eu nem ia falar sobre isso para não perder muito tempo, mas 14, é o 14, eu falei 15, mas era o 14.
E aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães, e no barco tinha consigo apenas um único pão. Olha o que aconteceu. Jesus pergunta: quantos pães tem? Eles falaram 7, mas tinha um no barco. A Bíblia não fala sobre isso, mas entende-se, se você está 3 dias sem comer, uma coisa que você lembraria se tinha um pão guardado ou não em algum lugar. Então seguraram o pão, esconderam ali, não falaram que todos os pães que tinham. Versículo 15: olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E armazenou entre si, dizendo: é porque não temos pão. Olha o 17. Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais? Eu vou ler aqui na minha. Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais. Acho que Jesus não estava muito feliz de falar isso aqui para eles. Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Eles disseram: 12. E quando parti 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pães, de pedaços levantaste? 7. E Jesus fala: como não entendeu ainda? Então, quando ele tinha 5, ele alimentou muito mais gente, sobraram 12. Agora que tem 7 pães, mais pães, 4.000 pessoas, menos pessoas, sobrou menos. Deus não é generoso? É. Então por quê? O que Jesus está querendo dizer aqui? O coração, a generosidade faz com que você tenha a revelação da generosidade, ou simplesmente de não viver um milagre diante de Deus. Eles estavam preocupados, estavam com fome, e o pão não era o suficiente, mas da outra vez era a quantidade menor de pão, mais pessoas, e deu. Está conseguindo entender que talvez o discípulo, algum dos discípulos, não sei, tenha esquecido que tinha mais um pão, ou se preocupou, não, a gente vai entrar no barco de novo, e agora vai ter um pãozinho lá para a gente poder tal. O que eu quero te dizer com isso? Quando você tem uma atitude generosa diante de Deus, você vive o sobrenatural. Quando você tem uma atitude, talvez de avareza, você não vive o sobrenatural de Deus. Você lembra do maná que caía do céu? Quem guardasse, estragava. Não precisa se preocupar com a generosidade de Deus, vai ter de novo. Não precisa dar o seu jeito para que isso aconteça, vai ter de novo. A nossa atitude determina o resultado que nós temos também. Lucas 6,38 fala: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida que vós medirdes, também vos medirão de novo. Aquilo que eu faço, a minha atitude, ela vai determinar o resultado que eu tenho. Mateus 7, 1 e 2 fala: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medindo, vos tornarão a medir. Vou trazer mais 2 textos para você. Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Provérbios 11, 24 e 25. Ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Não tem como você não entender que a generosidade é o principal motivo ou a principal circunstância para que você tenha uma vida próspera,
para que você tenha algo revelado de Deus de uma forma sobrenatural. Eu vou falar só mais 2 casos para terminar por conta do horário. Eu contei para vocês aqui. Uma vez, eu comprei um apartamento sem ganhar o apartamento no leilão. Não vou contar essa história de novo. Mas olha a atitude que eu tive. Certo dia a televisão da sala da minha casa queimou, parou de funcionar. Só saía o som, não saía a imagem. E sabe aquele mês, ou aquela situação que você está, que não pode gastar, não pode comprar, que você está assim, controlado? Isso também aconteceu. E o que eu tinha que fazer? Tomar uma atitude. Eu, Andresa, Bernardo e Gabriela, nos rodeamos em volta da Gabriela é pequenininha, né? Rodeamos em volta da televisão e começamos a orar. E a minha oração foi assim: Senhor, a televisão da sala é maior, a televisão da sala é mais legal, a televisão da sala tem o videogame, a televisão da sala é o que faz a gente ficar junto. Eu não sei consertar a televisão, Senhor, mas Tu sabes. Eu não tenho como comprar outra televisão, mas Tu pode fazer, ou me dar uma nova, ou consertar essa. Mas o que eu estou te pedindo, Senhor, agora, é que essa televisão volte a funcionar. Em nome de Jesus, amém. Terminamos de orar, eu fiz assim, ó. Pode ligar a televisão e sair. Talvez preocupado se ia ligar ou se não ia, mas eu mantive. E quando o Bernardo apertou o botão da televisão, a televisão voltou a funcionar. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas uma atitude que eu tive revelou um resultado extraordinário de Deus na nossa vida. Deus não quer te dar somente o necessário, e eu vou finalizar aqui. Porque quando Ele te dá mais do que você precisa, automaticamente você tem que abençoar outras pessoas. Então, se você quer muito, não peça muito para si próprio. Saiba que Deus Ele vai te dar muito, mas para você abençoar outra pessoa. Deus Ele vai mover essa represa. Talvez tivesse, se ainda tiver alguma represa aqui, Deus vai mover essa água para poder começar a ter uma saída dessa água. Então, saia daqui hoje cheio daquilo que Deus Ele colocou no seu coração de generosidade, mas que você saia daqui hoje não com a expectativa de receber algo de alguém. Deus já fez o milagre na sua vida nessa noite. Saia daqui hoje sendo generoso de abençoar outras pessoas, outras casas, outras famílias. Gabriel, mas eu não vejo como. Se você está esperando acontecer para comemorar, você não entendeu o que é viver pela fé. Mas isso é uma outra pregação, é outro dia, outra coisa. Apenas creia, apenas viva. Se você crê que tem verdade dentro dessa palavra, o que eu falei para você está tudo aqui. Não fui eu que estou falando para você. Saia daqui com a convicção, com a certeza do que o que tem aqui já transformou a sua vida. E hoje você não vai mais receber. Hoje você sai daqui para doar. Hoje você sai daqui para transbordar. Hoje você sai daqui para abençoar, sendo generoso em tudo que você colocar a sua mão. Seja generoso no seu trabalho, seja generoso na sua casa, no seu condomínio, na sua rua, no seu grupo. Seja generoso no seu ministério. Seja generoso em tudo que você puder fazer. Eu não vou ensinar aquilo que eu sei porque podem querer pegar o meu lugar. Esquece isso. Deus vai te blindar. Não se preocupa com isso. Porque se você não demonstrar no seu local de trabalho que você pode ensinar pessoas a fazer aquilo que você faz, você nunca vai ser promovido. Se você não puder colocar ninguém no seu lugar, você não pode ser promovido. Entenda isso. Não se preocupa não. Eu vou ensinar ele, ele vai fazer o que eu faço. Amém. É para você sair daí e fazer algo que alguém lá em cima não está fazendo. Porque alguém lá de cima também está querendo subir, também está querendo ser promovido. Não fecha esse ciclo não. Faça essa roda
rodar, né? Faça esse giro acontecer. Então que Deus ele complete no coração de vocês nessa noite, assim como ele completou no meu coração essa palavra, da generosidade ser algo do coração. Amém? Fique de pé. Nós vamos orar. Tá, beleza. Nós vamos orar aqui. E você que está nos visitando pela primeira vez, já se prepare aí para você ter um momento de generosidade aqui dentro. Você vai ser generoso com alguém e alguém quer ser generoso com você. Então, esse pessoal de camisa laranja que está aí próximo vai te conduzir a ser generoso e você ser abençoador na vida de alguém. Seja generoso também pagando uma jantinha, ó, tá aparecendo aí, ó, filé mignon suíno. Paga uma janta para alguém. Quem quiser ficar do meu lado aí, eu vou pagar uma janta. Então, quando eu sair aqui, quem chegar perto de mim primeiro vai ganhar uma janta hoje. Estou generoso. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra ela seja viva e eficaz cada vez mais no nosso dia a dia. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque Tu colocou no meu coração que eu preciso ser mais generoso, que eu preciso, Senhor, ter uma vida de generosidade, a ponto de abundar aquilo que Tu tem preparado para mim, e que por uma atitude minha Tu não consegues, ó Pai, revelar algo a mais, e quem é o prejudicado sou eu mesmo. Então, Pai, que Tu venha fortalecer os corações e a mente de cada um aqui nessa noite, que essa semana seja uma semana de generosidade na vida de cada um. Pai, aquele que talvez tinha algum comportamento de forma avarenta, ou que talvez não sabia como conduzir o seu coração para algo que agrade a Ti, que seja, ó Pai, dado em nome de Jesus, de uma forma generosa e abundante. Em nome do Teu Filho amado, eu desejo uma noite completa e uma semana transformadora para a sua vida e para a sua casa, em nome de Jesus. Amém.